mãos e cremos, meu Pai, no sobrenatural que o Teu Espírito tem reservado para as nossas vidas. Toma, meu Pai, Tua filha, pregadora da Tua palavra, que estará trazendo uma palavra, meu Pai, rema para as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela, Senhor, possa, meu Pai, mais uma vez ser usada poderosamente pelo Teu Santo Espírito. Toma, meu Pai, a primazia deste lugar. Toma, meu Pai, nossa equipe de louvores, que já está ali, meu Pai, se preparando para entregar o seu melhor, entregar os seus 110%. Toma, meu Pai, em Tuas mãos instrumentistas, meu Pai, que na instrumentalidade, meu Pai, que está sobre eles, meu Pai, eles não só, meu Pai, toquem o instrumento, mas, ó Deus, que o Senhor toque eles como instrumento, meu Deus, no nome de Jesus. Eu entrego nas suas mãos todo o corpo de obreiros, desde os pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, meu Pai, diáconos, diaconisas, meu Pai, todo o voluntariado, Senhor, da sonoplastia, voluntariado da multimídia, voluntariado, Senhor, da cantina, todos aqueles, meu Pai, que nesta noite decidiram entregar, meu Pai, a sua oferta ao Senhor, uma oferta, meu Pai, de ação de graças, meu Pai, pelas suas vidas. Deus, que esta noite seja noite, meu Pai, de poder de Deus, uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite, meu Pai, com a qual o Senhor possa, meu Deus, fazer, meu Deus, milagres acontecerem no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus eu entrego tudo nas Tuas mãos. Creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, fará coisas extraordinárias. Abençoa a nossa vida, nossa casa, nosso ser. Eu entrego nas Tuas mãos e creio na nossa vitória, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Deus, eu Te engrandeço, eu bendigo o Teu nome, Pai, e creio no nosso milagre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Convidar você a se colocar sobre seus pés. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Convidar você a jogar sua mão bem alto, dar um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia. O Ministério de Louvor Sal da Igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos estar adorando ao nosso Deus.
conosco a todo tempo. Aleluia. Quem está feliz aqui pode dar um glória a Deus. Aleluia. Mateus 17:20 diz: e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Você pode tomar posse dessa palavra, você pode exercer a sua fé, igreja. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Aleluia. Tudo se baseia nessa pequena palavra, fé. É com ela que nós temos que lutar, é com ela que nós temos que guerrear. É com ela que você vai conseguir enfrentar tudo isso e conquistar todas as coisas. Amém? Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus.
está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Vai! E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem dele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Ele vai à nossa frente, aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Você pode declarar nessa noite: Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, Com muito com muito louvor. Você sabia que a chave, muitas das vezes, para a nossa vida virar, se encontra exatamente, pelo menos nessas duas ações que nós decidimos fazer: orar e louvar. E isso não é um machismo, isso na verdade é uma realidade. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles vão sair para uma viagem missionária. E qual era o intuito dessa viagem missionária? Falar do amor de Deus, falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo, cheio de ousadia, uma jovem possessa por um espírito de adivinhação, e a Bíblia diz que quando Paulo passava por aquela jovem,
aquela jovem dizia essas palavras simples: ali vai um homem de Deus. Paulo repassava aí a jovem por um espírito de adivinhação que impregnava na vida daquela jovem, e ela dava muitos ganhos para os seus senhores. Ela continua dizendo: ali vai um homem de Deus. Qualquer um de nós ficaria envaidecido por alguém, quem sabe recitar e falar aquilo que verdadeiramente nós somos. Mas sabe o que me enche, sabe, de inspiração? É que Paulo, ouvindo isso, ele não se envaidece. Paulo, ouvindo isso, cria dentro dele, sabe, uma raiva. Ele, com autoridade, ele repreende o espírito que está por detrás daquela jovem. E aquela jovem é liberta literalmente na hora. Os donos que ganhavam muitos recursos e dinheiro usando aquela jovem para fazer adivinhações com pessoas que passavam por aquela rua, a Bíblia diz que Paulo e Silas agora são levados à praça pública, são despidos e são maltratados diante de todos os olhares. Se isso não fosse o suficiente, eles vão ser levados, encarcerados, presos. A prisão que eles são colocados não são prisões como essa que nós temos hoje, prisões que tem televisão, prisões que tem celular. A Bíblia diz que essa prisão, ela é tão fétida, ela é tão úmida, que ela é subterrânea. Só que nesse processo não tem luz, não tem ninguém vendo, não tem ninguém compreendendo. E aí a Bíblia vai dizer que um começa a conversar com o outro, e aí a gente pensa que a gente tem problema, a gente pensa que a gente tem dificuldade, a gente pensa que está passando por um momento tão difícil. Só que a Bíblia está dizendo que Paulo e Silas estão presos. Alguém vai levantar a conversa para ver se pelo menos está vivo, e na conversa é algo do céu, não é algo da terra. Eles estão com o corpo todo ferido, mas estão conseguindo falar. E aí é nesse cenário que Paulo e Silas, perto da meia-noite. Por que perto da meia-noite? Porque é o final de um dia e o início de um outro dia. Vou de novo: é o final de um ciclo e o início de um novo período que Deus está reservando, aleluia, para alguém que está aqui. Eu vou mais uma vez. Quem disse que você ia parar, quem disse que você não ia conseguir, o céu está conspirando ao teu favor e dizendo: não pare, simplesmente adore e não pare de orar. É nesse cenário que nós estamos aqui cantando, adorando, e quem sabe quem saiu da casa, saiu com problema, com luta, dificuldade, mas chegou aqui, já orou e já está cantando louvor, e enquanto o inferno está dizendo vai parar, aleluia, e você está dizendo não, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou insistir. E se é para desistir, desista de desistir, porque Deus tem uma palavra de vida para você. Não importa, louve, seu louvor invade. Eita, meu Deus. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele faz o quê? Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o fim dele, confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos. A bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. Meu Deus! Com muito louvor, 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 com muito louvor. Isso, só você que pode, joga a mão bem alto e dá um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Jesus. Se assenta aí, você que pode. Toda honra, toda glória seja dada somente ao nosso Rei Jesus. O nosso Deus, Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém, meus irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus.
Quem está triste, diga aleluia. Meu Deus. Até o final do culto a gente vai reverter essa situação em nome de Jesus, amém? Convidar aqui meu irmão Gilbert para estar trazendo aí uma palavra da parte do nosso Deus aí, para nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Boa noite, a paz, igreja, amém? 1 Samuel, capítulo 8. Samuel, capítulo 8, diz assim: Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. Irmãos, o povo de Israel está enfrentando um período bem difícil, porque Samuel ele decide colocar os seus filhos como juízes do povo de Israel, porém os seus filhos eles não estão fazendo a verdadeira justiça. E certa vez os líderes de Israel decidem fazer uma reunião, e fico imaginando eles chegam para Samuel e falam: Samuel, não está dando do jeito que está, os seus filhos estão apenas preocupados com o dinheiro e com o seu próprio nariz, e a verdadeira justiça não está sendo feita. Nós precisamos e nós queremos um rei para poder fazer a justiça, porque o povo de Israel era o único povo que não tinha um verdadeiro rei, esquecendo de que o verdadeiro rei de Israel não era homem, o verdadeiro rei de Israel era Deus. Foi Deus que libertou o povo, era Deus que conduziu o povo, era Deus que dava as coordenadas através de líderes e juízes. Só que agora o povo quer um rei. Só que agora o povo, eles querem uma pessoa que realmente faça a verdadeira justiça. E o que me chama bastante atenção é que Samuel, em momento nenhum, ele fica entristecido ao ponto de chutar o balde, de apontar o dedo para alguém, de se revoltar, de entregar o cargo, de desistir, de baixar a guarda, de entregar o ministério, de acabar com a família, o relacionamento. Em momento nenhum Samuel ele procura alguém para poder desabafar. A Bíblia vai dizer que Samuel ele pega e ora a Jesus, a Deus. Ele vai orar a Deus porque Samuel ele entende que problema para ser resolvido não é problema para ser fofocado. Problema para ser resolvido não é problema para a gente desabafar com qualquer um. Problema para ser resolvido, a gente não sai espalhando para todo mundo e todo mundo fica sabendo. Não, problema para ser resolvido, a gente entra para o quarto e ora. E é isso que ele vai fazer. Eu fico imaginando ele como pai: eu coloquei os meus filhos, isso não é agradável, isso é desagradável. E por mais que ele se entristece, ele não resolve descontar em ninguém.
ele não resolve tomar atitude precipitada e ele não chuta o balde. A única coisa que Samuel faz, ele vai orar. E o poder da oração gera um resultado. E o resultado foi, um pouco à frente, o texto vai dizer que levanta Saul como rei de Israel. E o engraçado é que Saul tinha um problema, Samuel tinha um problema e o povo de Israel também tinha um problema. Saul saiu para procurar as jumentas de seu pai que tinha se perdido. Samuel precisava de um rei. Israel precisava de um povo. E no final de tudo, através de uma oração, tudo é resolvido. Eu não sei o que você está passando, qual é a dificuldade, qual que é o problema, qual que é o nível. Mas uma coisa Deus te diz essa noite: enquanto você não dobrar o seu joelho e procurar o Pai no secreto, Ele não vai resolver isso que você precisa. Mas enquanto você entender que oração ainda tem poder para resolver qualquer problema, Ele vai atender o seu pedido, Ele vai te levantar dessa cama, Ele vai te levantar desse problema que você está enfrentando, e você vai ser boca profética não só para a sua vida, mas para a vida de quem está ao seu redor. Eu agradeço a minha oportunidade. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, amém. Queria ter a honra, a alegria de conhecer você que nos visita pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, que possa dar um aceno com uma das suas mãos. Olha, temos 2 jovens lá atrás, aqui no meio temos mais um, lá atrás, no meu lado direito, temos mais 3. Meus amados, minhas irmãs, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Isso, um obreiro vai até você aí para entregar aí um folheto informativo, né, para nesse informativo você receber aí a nossa programação. Quem teve aí no último final de semana conosco no encontro dos separados? Aí, agora vai. Olha, foi uma honra muito grande estarmos com vocês nesses 3 dias, e de coração é muito bom vê-los aqui nessa quarta-feira, dando continuidade, né, naquilo que Deus colocou sobre os ombros de cada um dos senhores e das senhoras, de colocar a lenha no altar. Levítico 6,13 vai dizer que o fogo ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Só que a função do sacerdote era esse desafio. Qual o desafio? Seja para encontrista, seja para a equipe, seja para quem já foi, seja para quem ainda nunca foi. Era o quê? Era tirar cinzas e colocar lenha nova. Então, se nós estamos aqui nessa quarta-feira, é que a gente precisa colocar uma lenha nova sobre o altar para que o fogo de Deus ele tenha continuidade. E eu tenho certeza que essa noite a pregadora, a cantora vai vir com muito fogo de Deus aí para aquecer e acender mais ainda o seu altar, como também a equipe de louvor. Os obreiros têm fogo de Deus? Será que os obreiros têm fogo de Deus? Não, eu vou de novo, porque os obreiros, eles têm um fogo especial de Deus. Será que obreiros têm fogo de Deus nessa igreja? Então se prepare, porque daqui a pouco nós vamos levantar o clamor, nós vamos levantar a oração, e Deus vai mover céus e terra no nome de Jesus. Amém? Convidar a igreja a dar uma linda saudação para cada pessoa que está aqui conosco, pela primeira, pela segunda, pela terceira, para cada pessoa que esteve conosco também no retiro dos separados por Cristo. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Isso, se você pode, dar mais um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, temos o hábito, como sempre fazemos nas quartas-feiras, de apresentar quem vai estar também dando continuidade aqui no altar, com o uso da oportunidade. Gente, é uma guerra, é uma luta constante, irmãos. É o telão que não funciona, é o sub que também dá um pane, e aí a gente vai vendo. Eu sempre percebi que o baterista bate com muita força, com muito apoio. Eu achei a batida do baterista diferente. Eu falei, acho que o baterista não tomou um café hoje, mas não, o problema não era ele, o problema era o sub aqui que não estava dando esse retorno. Mas a gente entra nessa guerra o tempo todo, irmãos. Mas está conosco aqui, que vai daqui a pouquinho estar cantando, né? Eu vou pedir lá para ficar de pé só por alguns segundos, só para a gente poder assim agradecer a Deus pela vida dela, né? Pedir a Mariana Salles para ficar sob seus pés, em nome de Jesus.
Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessa levita. Meu Deus, estou vendo o Henrique pular, soltar, num pé só. Fica calmo, Henrique, daqui a pouco ela vai vir aí, em nome de Jesus. Está conosco também, irmãos, nossa irmã diaconisa Juliana Antunes, que vai estar pregando a palavra de Deus. Fique de pé. Vamos aplaudir a Jesus aí pela vida desta serva de Deus, que também daqui a pouco vai estar aqui dando a sua contribuição, pregando a palavra de Deus. Amém? Dito isso, convidar nossa irmã Mariana Salles para estar aí louvando a Deus, engrandecendo a Deus e fazendo o uso da oportunidade para engrandecer o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus o tempo todo Ele é bom, o tempo todo Ele faz coisas na nossa vida extraordinária. E eu sei que esta noite já está sendo a melhor noite das nossas vidas, em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Obrigada àquele que desligou essa luz. Eu peço a todos a se colocarem de pé e engrandecer o Senhor Jesus, pois a lenha já está no altar e o Senhor Jesus tem algo para fazer neste ambiente. E eu creio que nós sairemos daqui transformados, avivados e cheios do Espírito Santo de Deus, e que as nossas petições, as nossas orações serão atendidas em nome de Jesus. Eu te convido a não se prender à minha voz, a não se prender ao culto terreno, mas que você venha se prender ao Espírito Santo de Deus, ao culto sobrenatural que o Senhor preparou nessa noite. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Vem cumprir o descrito em Joel. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos.
nas suas mãos cada pedido de oração, Senhor, que será, meu Pai, entregue aqui nessa noite. É o que eu te peço e agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Convidar você a sair do seu lugar, a passar pelo corredor. Se você tem um pedido de oração, pode só trazer e colocar aqui no gasofilaço. Isso. É noite de libertação, é noite de milagre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós entregamos nas suas mãos, Senhor da glória, cada obreiro que aqui está neste corredor. Entregamos nas suas mãos, Pai, cada pessoa que está passando, meu Pai, com o seu pedido de oração. Pedido de oração este, meu Pai, pela sua libertação. Pedido de oração esse pela sua cura interior. O Senhor, meu Pai, conhece o deitar, conhece o levantar de cada um que está aqui, meu Pai, nesta noite. Meu Pai, então venha com toda a autoridade, meu Pai, mudar todo o quadro, mudar toda a sentença. Sentença essa de morte, sentença essa de inveja. Deus Todo-Poderoso, não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Não há nada, meu Pai, impossível que o Senhor não possa realizar. Operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir? Quem impedirá o teu fluir? Então, meu Deus, vai aí sondando cada mente, cada coração. E aonde, meu Deus, tiver um trabalho de feitiçaria, um trabalho de macumbaria, que fora feito, meu Pai, para destruir essa casa, destruir, meu Pai, este lar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, vai aí, meu Pai, atuando com poder, com graça, com misericórdia. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal, Senhor, bata em retirada. Esta, meu Pai, é a noite de libertação, é a noite de milagres, é a noite do poder de Deus. Meu Pai, a tua palavra diz que tudo é possível ao que crer, e nós cremos no sobrenatural. Nós cremos, meu Pai, que coisas extraordinárias vão acontecer. Uma palavra, Senhor, liberada da parte do céu, meu Deus, e a vida dessa pessoa muda. A vida desta pessoa, ela é transformada. Deus, em nome de Jesus, que todo sonho, que todo propósito, Senhor, colocado aqui nesta noite por meio da oração, possa acontecer, que toda esterilidade saia, que tudo aquilo que não provém de ti saia, que todo espírito de depressão saia, que todo espírito, meu Pai, de opressão bata, meu Deus, em retirada. Nós estamos, Senhor da glória, em um ambiente profético, aonde palavras que são liberadas, meu Pai, elas se tornam decretos, elas impregnam, meu Pai, na vida do ser humano. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa não esteja aqui participando só de mais um culto, mas que seja, meu Pai, uma mudança de mentalidade, que seja, meu Pai, uma mudança total e completa. Até porque, Senhor, daqui a pouco o mês de maio termina e o mês de junho se inicia. Mas o que essa pessoa, na verdade, ela precisa não é a mudança de um mês para outro.
outro mês. O que ela precisa, meu Pai, é mudar a mente, é mudar a mentalidade. Então, meu Deus, no nome de Jesus, ó Deus, vai aí, vai passando com o teu poder, repreende todo o olho grande, repreende toda a inveja, repreenda, meu Pai, toda a palavra de morte. Existem pessoas aqui, meu Pai, que estão vivendo, meu Pai, uma maldição hereditária. E eu creio, meu Pai, que nesta noite, meu Deus, todo mal está sendo quebrado, 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 está sendo quebrado. Fazer o que a história nunca viu, Vem cumprir o escrito em jornal. Aviva-nos, Aviva-nos, vem fazer. Nenhum homem vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. o escrito em jornal. Diga, Aviva-nos, aviva-nos, fazer o que nenhum homem vem fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir. o escrito em jornal. Aviva-nos. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos os pedidos de oração, as fotografias, a chave de casa, a chave da empresa, carteira de trabalho, os processos judiciais. Entregamos, meu Pai, tudo nas tuas mãos, Senhor. E eu creio, meu Pai, que na próxima quarta-feira essa pessoa estará contando um grande testemunho, uma grande vitória no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem fazer, meu Pai, vem fazer coisas extraordinárias, vem fazer coisa grande. Vem fazer, meu Pai, coisas aonde o homem nunca viu, meu Pai. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem Ô, Espírito Santo. vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Diga! Eu creio no novo avivamento para nossa geração. Que seja hoje, Que seja agora, vem derrama o teu espírito. que seja hoje. Que seja agora, vem derrama o teu espírito. Você tem coragem de dizer isso? Que seja agora, Vem, derrama. o teu espírito. Que seja hoje. Que seja agora, vem derrama a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Diga! E mais uma vez Queremos queremos ver o quê? o céu descer. Eu quero ver se tem fogo de Deus sobre a sua vida. A terra clama, Oh, a terra chama, chama, chama. então diga! Mais uma vez queremos ver Queremos. o céu descer. Então profeticamente diga! Que seja hoje, Que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje. Que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje. Que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje. Que seja agora, vem derrama o teu espírito. Você pode jogar a mão bem alto e dar um aplauso bem forte para o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, se assente aí. Toda glória seja dada ao nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos?
Isso, glórias a Jesus. Eu queria pedir a sua oferta, eu queria pedir o seu dízimo, amém, igreja? Toda honra seja sempre dadas ao nosso Jesus. Ele é quem tem poder de fazer tudo nas nossas vidas. Até o ato, por incrível que pareça, de ofertar, a gente pensa que, por mais que os valores estejam na nossa conta bancária, na nossa carteira, a gente pensa que é a gente que oferta, mas na verdade é Ele que nos dá até a condição de ofertar, é Ele que nos permite. Quer ver a grande evidência disso? É o fôlego de vida que nós respiramos, é o fato de nós estarmos aqui. Você pensa que pessoas não gostariam de estar aqui? Pessoas gostariam de estar aqui e não podem, por conta de uma série de coisas, irmãos. Mas graças a Deus que a gente está aqui. Se a gente está aqui, vamos entregar o nosso melhor para Ele. A maior forma de exemplificar tudo isso é o nosso próprio Deus. João capítulo 3, verso de número 16, vai nos dar a maior prova de amor, a maior prova de oferta. João 3,16, para muitos que são teólogos, dizem que é o texto áureo da Bíblia. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você parafrasear todo este versículo, você vai ver que ele tem muita profundidade. Mas a primeira profundidade que nós vamos ver neste texto de João 3,16 é o ato de ofertar. Deus, ele não vai pegar qualquer oferta, Deus vai pegar a melhor da sua oferta e vai entregar o seu único Filho. Eu não sei você, mas só Deus é quem tem essa maneira tal de ofertar. O próprio evangelista João vai dizer que Deus entregou o seu único Filho de uma maneira tal. E como é que se explica essa maneira tal? Nem a teologia tem palavras para explicar dentro da sua originalidade, aonde no grego é escrito, não tem como explicar o que Deus está fazendo. Ele está pegando das suas primícias e entregando o seu Filho por uma pessoa pecadora como eu, como você. E Ele não olha para o que nós estamos hoje dando como prejuízo, mas Ele está olhando o futuro. E eu não sei se você vai ter fé para pegar isso aqui, mas no futuro, na visão de Deus, é que você vai dar muito lucro para o reino de Deus. Muitas vidas vão se converter através do seu testemunho. Muitas vidas vão se converter através, sabe, daquilo que Deus fez e irá fazer na sua vida. Então não olhe para o seu estado atual, porque o seu estado atual não determina aquilo que Deus já preparou para o seu futuro. Eu vou de novo, porque alguém levantou a mão lá atrás. Você pode estar vivendo um momento de treva, momento de luta, momento de adversidade. Quem sabe dizer, vou parar, vou desistir, mas o céu está dizendo, Ele não vai parar, ela não vai parar, porque no final, o que eu tenho reservado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que eu tenho preparado. Qual o poder que se tem de uma oferta, gente? Quem esteve aqui no domingo pôde ver nitidamente, irmãos. Eu sei que muitos não têm esse entendimento, mas só uma vida daqueles irmãos do centro de recuperação, e ele falou com as suas próprias palavras, estava pensando em retornar para o tráfego. E quem sabe, irmãos, eu olho muito para a espiritualidade. Eu prefiro errar pelo excesso do que errar pela omissão. E a palavra de um daqueles jovens lá no retiro foi o seguinte: eu estava pensando em voltar para o tráfego nesse final de semana, e estava tudo literalmente na minha mente preparado, só que eu recebi um convite para poder ir na igreja. Ele pensou que era só para vir aqui na igreja, e quando chegou aqui na igreja, irmão, o mistério não era aqui na igreja, o mistério era lá no centro de recuperação, lá no retiro. E nós temos uma dinâmica lá que, se
vou gerar curiosidade no seu coração só para você ir. Gente, que quando a pessoa passa por ali, o nível já aumenta, porque o que nós assim recebemos é um nível muito alto, e só ali ele já lançou por terra o desejo de voltar para o tráfego. Só que Deus foi pegando ele dentro de uma estratégia, dentro do retiro, que ele se viu confrontado, se viu ali, sabe, constrangido com tanto amor da parte do Deus que ele servia. Ele viu que o inimigo tinha projetado, e aí eu entendo o que o nosso profeta messiânico Isaías vai dizer: que toda ferramenta forjada contra a nossa vida não vai prosperar. Eu creio de todo o coração, e você pode me criticar, eu creio que o diabo já tinha declarado, decretado, que aquele final de semana seria o último final de semana daquele jovem. Mas quando a graça alcança, quando a graça cerca, aleluia, aí não tem, aleluia, projeto do diabo. Sabe o que Deus faz? Arrancou o ponto final que o diabo tinha dito, é o ponto final da vida dele. Sabe o que Deus fez? Colocou uma vírgula, virou a página e deu a ele a oportunidade de escrever uma nova história. E sabe como isso é possível? Porque ainda tem ofertante. Sabe quando isso é possível? Que ainda tem dizimista, mesmo sendo criticado, prefere obedecer e entende que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí eu pergunto: quanto é que vale, gente, de coração, uma alma daquela? Alguém vai dizer R$230, que foi o passaporte que era para poder ir. Não tem preço, irmão. Não estou fazendo propaganda aqui da Credicar, não. Existem coisas que não tem preço, só o céu é quem pode fazer. E quem esteve ali, irmão, viu que foi coisa muito forte. Estou contando aqui um dos testemunhos só para você entender o poder da sua oferta. Com certeza aqueles jovens estiveram lá, tiveram sua vida transformada. E sabe que nos enche, sabe, de alegria? Não é de orgulho, é de alegria. Que a gente não tem que se orgulhar por nada, a gente tem que se alegrar a cada dia. Eu posso ser sincero? Sabe o que nos enche de alegria? É que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a vida deles. Posso ir de novo? Sabe o que nos alegra aqui nesta noite, aleluia, de libertação e de milagre? É que nesse dia também as misericórdias do mesmo Deus se renovaram sobre a minha e sobre a sua vida. Então, irmão, já é motivo suficiente para a gente engrandecer a Ele. A gente não é nada, irmãos. De coração, não fica triste comigo não, a gente não passa de um cano velho enferrujado. Mas o que passa por esse cano velho enferrujado é a água cristalina chamada Jesus. Amém? Levanta aí a sua oferta para o alto, o seu dízimo, irmãos, porque a sua oferta e o seu dízimo é quem proporcionou esse jovem ali permanecer firme nos propósitos de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos cada ofertante nas suas mãos, entregamos cada dizimista nas suas mãos, e cremos no poder sobrenatural da tua palavra, porque a tua palavra é escudo, a tua palavra é broquel. Senhor, toma nas suas mãos a tua filha, diaconisa Juliana. Senhor, a palavra já está revelada em seu coração, usa ela com muita autoridade, Pai, porque eu creio que esta noite será uma noite apoteótica, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Abra comigo em Atos, capítulo de número 3. Alegria que hoje eu assumo esse lugar de poder falar um pouco da palavra do Senhor para a sua vida. E como já foi falado aqui, saindo de um final de semana cheio de Deus, cheio da glória do Senhor. E acredito que todos aqueles que estiveram lá durante esses dias sabem que é muito além do que as nossas palavras elas podem explicar. E quando eu estava estudando essa palavra para poder trazer para a igreja hoje, o
Senhor, Ele ardia no meu coração tudo aquilo que foi vivido naqueles dias, tudo que foi ministrado, tudo que foi nos ensinado, direcionado. E eu sei que o nosso pastor ele já falou aqui, mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez. Se você nunca foi no Separados por Cristo, vá na próxima edição, deixe o Senhor trabalhar na sua vida através desse projeto. Eu acredito que você não vai voltar da mesma forma que você está indo, amém? Atos, capítulo de número 3. Aleluia. Você que tem a sua Bíblia, diga amém. Você que tem a sua Bíblia, diga glória. Glória a Deus. A partir do versículo de número 1 mesmo. Leia comigo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou com atenção para ele, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você pode dizer um aleluia? Glória a Deus. Irmãos, não é difícil ou atípico nos encontrar em momentos das quais nós estamos vivendo dores. Talvez se eu perguntar aqui quem já passou, está passando por um momento difícil, todo mundo vai levantar a mão. Em algum momento das nossas vidas, nós estivemos de frente com situações que saíram do nosso domínio, situações que estavam muito além do que a nossa força braçal conseguia resolver, algumas delas do que o nosso intelecto conseguia resolver. E quando nós olhávamos para aquelas situações, eram situações que nos traziam dores, situações que nos deixavam triste, situações que nos faziam ficar de cama. E uma coisa que nós aprendemos na palavra é que o nosso Deus, Ele não nos livra dessas situações. Nosso Deus, Ele nos dá força, vigor para passar essa situação com Ele. E quando nós passamos por situações difíceis com o Senhor, nós criamos um relacionamento com Deus, uma intensidade no secreto, que nenhum tempo de bonança pode nos proporcionar. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês quais foram as orações mais quebrantadas, quais foram as lágrimas mais sinceras, quais foram os propósitos, os votos que vocês fizeram com Deus que mais tocaram o coração do Senhor, provavelmente foram de momentos que estavam te fazendo sangrar. Provavelmente eram de momentos que o seu coração ele não se encontrava alegre, que você, ao olhar para a sua vida, ao olhar para o seu cotidiano, você não conseguia encontrar um motivo de riso. Mas ainda assim, isso não foi suficiente para impedir você de ter uma relação com o Senhor. Pelo contrário, todas as vezes que no momento de dificuldade você se prostrava ao Senhor, a presença dele enchia o teu coração. Todas as vezes que no meio desse vale você dobrava os seus joelhos na presença do Senhor, ele falava abertamente aos seus ouvidos. Todas as vezes que você olhava para dentro desse lugar e você não conseguia encontrar uma saída, Deus usava alguém para falar com você. E eu entendo que toda dor que nós vivemos com Cristo, por mais que ela seja muito maior do que a nossa mão pode resolver, ainda que ela seja muito maior do que nós somos, toda dor vivida com Cristo, ela se torna suportável, porque Ele está ao nosso lado. Só que o texto que nós lemos era de um homem
que vivia uma dor, mas ele não podia compartilhar esse fardo com o Senhor. Era de um homem que vivia uma limitação, só que ele não podia entregar para Deus aquilo que pesava a sua vida. Esse homem, ele possuía uma deficiência, e essa deficiência, ela tinha dado para ele uma rotina que ele não tinha escolhido, uma rotina que era muito diferente da qual os seus pais tinham planejado para ele. Mas ainda assim, por conta do que ele era, e do que ele vivia, e do que ele tinha, ele passou até aquilo ali como o seu dia a dia. E está escrito que todos os dias ele era levado à porta do templo. E chegando lá, ele começava a sua ação, que era de pedir esmola. Todo mundo que passava ali era abordado por ele, e o pedido dele era só um: me dá uma esmola. Só que, como foi falado aqui, irmão, ele não chegava até esse lugar sozinho. Ele não tinha uma condição de chegar sozinho até lá. E na porta do templo ele era colocado por pessoas que, ao deixar ele naquele lugar, se levantavam, se recompunham e entravam no templo. Eram pessoas que conseguiam alcançar naquele momento um ambiente que a limitação dele não deixava ele alcançar, por conta daquilo que ele possuía. E hoje eu quero te pedir para que você deixe o seu coração aberto para o Senhor falar contigo, porque olhando esse texto eu aprendo que às vezes nós estamos como esse coxo. A gente acha que chegou, a gente acha que já está suficiente, mas é necessário nós nos desprendermos de coisas que estão nos impedindo de chegar a um acesso mais secreto com o Senhor, a um lugar mais secreto com Deus, porque à medida que eu entendo que existe um mais com Deus, que existe um além com o Senhor, eu percebo que eu preciso renunciar a algo para conseguir tocar essa parte do coração de Deus. As pessoas entravam e ele permanecia. As mesmas pessoas que levavam ele até aquele lugar eram as pessoas que deixavam ele sozinho. E ainda que para algumas pessoas aquela porta do templo representasse um momento de comunhão com Deus, um momento de proximidade com o Senhor, quando aquele homem ele olhava aquela porta, a única coisa que ele conseguia pensar era numa limitação. Era no impedimento. Aquela porta gritava para ele a deficiência que ele tinha, a limitação que ele tinha. E quando nós continuamos lendo o texto, não eram só as pessoas que levavam aquele homem que entravam por aquele templo. Outras pessoas também faziam uso daquele lugar, outras pessoas também entravam naquele lugar. E quando aquelas pessoas saíam da sua casa com a motivação de ir até o templo, elas esperavam entregar algo a Deus. Elas esperavam orar algo ao Senhor. Mas quando aquele homem ele saía da sua casa, a esperança dele era uma esmola. Então a gente está se deparando com um só lugar, mas com duas motivações. E o Senhor ele falava no meu coração essa tarde que muitas das vezes a motivação do nosso coração, ela não é de fato aquilo que Ele quer que nós tenhamos. Quando dá quarta-feira, sexta-feira, domingo, muitas das vezes a nossa motivação não é de alguém que tem o privilégio de poder entrar por essas portas. Não é de alguém que entende que foi salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é de alguém que entende que andava a passos largos para o inferno, mas o sangue do Cordeiro nos salvou. Jesus se entregou por amor a nós numa cruz e agora nós podemos adentrar por essa porta que um dia nós não podíamos. Nós podemos ter o acesso com o Senhor que um dia nós não podíamos. Nós podemos olhar para o Senhor e escutar a sua voz de uma forma que tinha sido nos tirada. Só que a nossa motivação muitas das vezes é como de alguém que faz do tempo a sua limitação. Porque ao olhar para cá, eu coloco a ação no outro e tiro a minha autorresponsabilidade. É o louvor que tem que me fazer sentir. É a pregação que tem que me fazer adorar. É o dirigente do culto que precisa tirar de mim a vontade de levantar a mão.
Vivemos como se a porta do templo fosse uma limitação. E aí o convite do Senhor para as nossas vidas hoje é para que a gente tire essa trava dos olhos. E entenda o privilégio que é podermos estar aqui nessa noite. O privilégio que é poder levantar as mãos e adorar ao Senhor. O privilégio que é você poder olhar para o lado e ver pessoas que tinham sido jogadas no lamaçal do pecado. Pessoas que eram desacreditadas pela sua família. Pessoas que eram desacreditadas pelos seus amigos. Pessoas que tinham se perdido no meio desse mundo e já não havia mais uma esperança de voltar para a presença do Senhor. Mas é essa pessoa que está aí do teu lado louvando a Deus. É essa pessoa que está aí do teu lado testemunhando a Deus. Então o privilégio de estar aqui tem que arder no meu coração. Não somente hoje, mas todos os dias. Porque se eu posso entrar na porta desse templo hoje, é porque existe um Jesus que se entregou por mim. E toda a limitação que havia na minha vida, todo o pecado impregnado que havia na minha vida, Ele me salvou, Ele me curou, Ele me fez uma nova criatura. E agora eu posso adorar. O Senhor pode receber a tua adoração hoje. Você pode adorar. Você pode exaltar. Você pode se alegrar porque não existe limitação para a tua vida. Quando ele era colocado lá, ele começava a sua ação de pedir esmola. E aquilo ali para ele virou o ponto alto da vida dele. O ponto alto da vida dele era conseguir o máximo de esmola possível. O ponto alto da vida dele era conseguir extrair das pessoas que estavam entrando no templo um valor que pudesse ajudar ele a se manter. E agora ele passa, ele não vive por aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele vive pela esmola. Ele para de viver por aquilo que Deus ele podia fazer na vida dele. E ele passa a viver por aquilo que ia manter ele de uma forma momentânea, manter ele de uma forma passageira. E ele para de viver por aquilo que é eterno. E o Senhor nos pergunta essa noite: será que a nossa motivação ela está apontada para o lugar certo? Será que as nossas orações elas estão apontadas para o lugar certo? Será que o nosso relacionamento com Deus ele tem sido apontado para o lugar certo? Será que quando eu penso no Senhor e com aquilo que Ele quer fazer na minha vida, eu enxergo almas, eu enxergo salvação? Será que aquilo está sendo apontado para o lugar certo? Eu estou apontando para as esmolas que vão me fazer viver um tempo, mas não vão me colocar de pé eternamente. O que o Senhor tem para você é um céu de glória, mas a esmola ela dá algo muito diferente disso. A esmola ela só tinha o poder de suprir na vida daquele homem necessidades momentâneas, de comer, beber, se manter fisicamente, mas aquilo que ele precisava ia muito além de uma esmola. E quando nós começamos a analisar com o Senhor o que nós precisamos e o que nós estamos pedindo para Deus, a gente começa a ter aquele choque de realidade, porque não se assuste, mas talvez os seus maiores pedidos e o milagre que aquece o teu coração não esteja nem perto daquilo que de fato você precisa de Deus. Talvez aquilo que você tem entregue no altar do Senhor não seja nem de perto o que a tua alma precisa para morar eternamente com o Senhor. E o meu convite para a tua vida essa noite é para que você comece a olhar para as tuas necessidades, não para as necessidades terrenas, mas para as tuas necessidades espirituais, para aquilo que vai te colocar mais próximo de Deus. Porque talvez se eu falar para você olhar para as tuas necessidades terrenas, você vai ter que se juntar com amizades que o Senhor ele não aprova. Você vai ter que provar de prazeres que o Senhor não tem para a tua vida. Mas quando você para e você entende que os teus olhos precisam estar nas necessidades que te aproximam de Deus, você para de gastar tempo com o que te afasta do Senhor e começa a gastar tempo com o Senhor. Você para de se ajuntar com quem te afasta dele e começa a andar com os teus irmãos em Cristo. Comece hoje a sondar o teu coração e ver do que ele necessita. Eu sei que a tua carne ela pede outra coisa, só que o que a tua carne pede não vai te fazer ir para o céu. O prazer momentâneo que a tua carne grita não é o que não vai te colocar ao lado do Senhor. E vivendo pela esmola, ele não tinha
uma esperança de conseguir algo diferente. Tinha nascido assim? Toda a sua vida tinha sido assim? Então a esperança dele era só uma esmola. E às vezes nós carregamos dores que têm roubado a nossa fé. Às vezes a gente carrega cicatrizes e mágoas que têm tirado de nós a esperança de que Cristo ele ainda pode fazer. Em Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito: porque para o nosso Deus nada é impossível, irmão. Não importa o tamanho da tua causa, não importa o quão grave seja essa enfermidade, o seu Deus ainda pode fazer. Se o teu coração estiver inclinado para Cristo, se você acreditar que Ele ainda pode realizar, se o teu clamor tocar o coração do Senhor, você sai daqui hoje alcançando o teu milagre, porque para você pode ser algo muito difícil, mas para Deus é só uma palavra. Não existe impossível para o teu Deus. Não existe impossível para o Senhor. Não coloque limitação naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você pode olhar como impossível, mas para Deus é só um milagre. Para Deus é o teu testemunho sendo gerado. Para Deus é que a palavra dele pode proporcionar através da tua vida. Então, em nome de Jesus, se agarre na esperança da palavra nessa noite. Se agarre na esperança de que o Senhor pode fazer. A palavra diz que quando aquele homem ele pede uma esmola a Pedro e João, a resposta que ele recebe é: olha para nós. Não só para um, olha para nós. Porque aí está a importância de fazer junto. Aí está a importância de eu olhar e eu colocar o meu irmão para viver a mesma experiência com Deus que eu quero viver. Eu sei que talvez com Deus sozinho você pode alcançar um lugar que você almeja, mas se você agarrar na mão dessa pessoa que está do teu lado e impulsionar ele para ir junto contigo, impulsionar ela para ir junto contigo, você vai muito mais longe do que os teus olhos podem ver. Deus não tem um propósito para o indivíduo dentro desse lugar. O propósito do Senhor é para a igreja lavada, remida e curada. Então tudo aquilo que nós fazemos não é pensando só em nós, mas pensando na igreja do Senhor. Então quero te convidar para você olhar para o lado, para essa pessoa que está com você, e eu quero te convidar você a fazer um convite para ele. Diga para ele assim: o Senhor, não, diga mais forte, diga: o Senhor me convida a te convidar a caminhar comigo nessa noite. Você não vai mais andar sozinho, você não vai servir ao Senhor sozinho, não tem que ser sozinho. Deus ele tem amigos espirituais para a tua vida. Deus ele tem uma família espiritual para te abraçar. Não importa se você nasceu sem uma casa, não importa se até aqui você tem se deparado com amizades falsas, amizades que te traíram, amizades que te deixaram no meio do caminho. Deus tem alguém dele para você. Deus tem alguém de Deus para você. E tendo dito isso, a palavra diz que eu acredito, irmão, que no coração dele se acende uma expectativa de receber algo. Porque o normal era ou a pessoa dar uma esmola ou ela ignorar. Só que agora quando alguém para e faz um convite, olha para nós, talvez no coração dele se encheu a certeza de que ele iria ganhar uma super esmola. Só que naquele momento o que Pedro queria era tirar os olhos dele da esmola e colocar os olhos dele no Senhor e naquilo que o Senhor poderia fazer. Só que enquanto Pedro fazia esse convite para ele olhar para Pedro e João, o milagre ainda não tinha acontecido. E você precisa entender que Deus ele vai se relacionar com você, vai ser o teu amigo, vai ser o teu pai, em momentos que o milagre ainda não vai ter chego. E nem por isso ele vai deixar de te amar, nem por isso ele vai deixar de ser o teu Deus. Às vezes ele vai falar contigo, ele vai te usar, ele vai fazer através de você, mas o milagre ainda não vai ter chego. Porque existe um processo para esse milagre que você pede. Existe um processo para o vaso que o Senhor quer te fazer se tornar. E esse processo muitas das vezes não envolve te dar um milagre para depois explicar. Na maioria das vezes envolve te fazer viver o processo para depois alcançar o milagre.
Mas eu tenho uma boa notícia para a tua vida essa noite. Se você suportar o processo que o Senhor te convida a viver, você vai viver experiências sobrenaturais com Ele. E a tua casa não vai ser mais a mesma. A tua vida, ela não vai ser mais a mesma. A tua situação financeira, ela não vai ser mais a mesma. Porque você vai ter entrado imaturo e vai sair maduro com Deus. E todas as situações que antes você fazia pela sua própria vontade, agora você faz direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso caminhar com o Espírito de Deus. Então eu te convido essa noite a começar a se desprender da tua vontade. Falar: Senhor, eu deixo a minha vontade, eu deixo o meu querer, porque eu entendo que para alcançar algo em Deus eu preciso parar de olhar para a esmola. Para receber aquilo que a minha alma precisa, eu preciso parar de olhar para a esmola. Só que, para aquele coração que estava cheio de expectativa, a resposta que ele recebe é: eu não tenho prata e também não tenho ouro. Ele não tinha aquilo que era cobiçado, aquilo que era visível, aquilo que qualquer coxo em situação de miséria como aquele queria ganhar. Só que a palavra diz que ele continua. E ele diz: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas isso que eu tenho, eu te dou. E o Senhor te pergunta essa noite: o que você tem para dar para os famintos e aflitos que estão ao seu redor? O que você tem para dar para aqueles que estão necessitando do Senhor no teu trabalho? O que você tem para dar para aqueles que estão precisando de Jesus na tua casa? O que você tem para dar para aqueles que estão precisando ver Jesus nos teus amigos, na tua parentela? Como que você tem para dar, oferecendo ao Senhor nessa noite? Dentro de você existe algo que pode fazer uma vida ser mudada pelo Espírito de Deus hoje? Porque quando ele começa, gera um sentimento de frustração. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Só que aí quando ele continua, irmão, ele diz: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Você não precisa se encaixar nessa roda. Você não precisa partilhar dos mesmos costumes. Você não precisa olhar para eles e entrar dentro das mesmas manias. Deus te diz que você não precisa. São eles que precisam daquilo que o Senhor está te dando essa noite. Para de dar prata, para de dar ouro para quem precisa de poder de Deus, para quem precisa de unção. Muitas das vezes nós estamos saindo do papel de Pedro e João e nos colocando no papel de todos os outros homens e mulheres que ofertavam para aquele coxo. Só que o que o Senhor tem nos direcionado é que, ainda que cause uma frustração momentânea nos meus amigos, eu não poder frequentar os mesmos lugares que eles frequentam. Ainda que cause uma frustração momentânea na minha família, eu não poder curtir das mesmas coisas que eles curtem. Ainda que eu esteja constantemente frustrando e decepcionando pessoas por não estar nos costumes que o mundo tem, eu ainda serei necessário. Porque aquilo que Deus me deu não é para preencher um vazio terreno. Aquilo que Deus me deu é para que eu preencha o vazio da eternidade, que existem dentro dos meus amigos, que existem dentro da minha família. Então, quando você se posiciona como alguém que entende que o que Deus te deu, irmão, não vai se enquadrar com o que eles querem que você seja. O que Deus te deu não vai te fazer estar na roda. O que Deus te deu vai te colocar totalmente fora do lugar que a tua carne ela ia gostar. Porque o que Deus te deu vai trazer mudança. O que Deus te deu vai trazer desconforto. Mas o que Deus também te deu vai trazer milagre. Aquilo que Deus ele entrega na tua vida traz renovação. Aquilo que Deus entrega na tua vida traz restituição. Essa decepção que você tem gerado nos seus amigos, esse medo de falar não, esse medo de não poder ir naquela festa, naquela confraternização, perder um momento especial de alguém que você amava, porque você entende que hoje você não pode estar lá. Pode doer a tua carne, mas vai te manter de pé, irmão, para momentos como esse.
Por mais de 40 anos esse homem estava ali mendigando e não houve ninguém que pudesse mudar aquela situação. Eu quero te convidar essa noite a você entender que tudo aquilo que você planta em Jesus não é só para a tua vida. Todas as vezes que você deixa de viver algo com Deus, você está renunciando uma alma que seria alimentada por aquilo que Deus te deu. Porque existem almas que estão preparadas para você. E ainda que alguém com muita eloquência, ainda que alguém com muita unção vá pregar para ele, vá pregar para ela, nada vai acontecer, porque o Senhor te deu. Então não se acovarde, não tenha medo. Diga não quando tiver que dizer não. Diga sim quando tiver que dizer sim, porque o teu Deus te garante. E toda a aprovação que você precisa, ela não está aqui na terra. A aprovação que você precisa, ela está no céu. Porque antes o Senhor olhando para nós e falando que nos conhece, do que olhando para as nossas vidas e declarando que não nos conhece. A palavra diz que Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Ele toma aquele coxo pela mão e ali começa um processo diferente, porque ele nunca tinha andado, um processo diferente porque ele nunca tinha vivido aquela situação. Quando ele acordou, irmão, a expectativa dele era de pedir esmola. Já viveu esse momento com Deus, que você programa o ano e fala assim: Senhor, esse vai ser um ano tranquilo, vai ser um ano que a minha vida financeira vai virar, vai ser um ano que eu vou tirar só nota boa, vai ser um ano que a minha casa vai ficar em paz. Pronto, a casa está pronta, já conseguiu o emprego, tá tudo certo. Foi assim na vida dele. Ele acordou naquele dia achando que estava tudo tranquilo e seria mais um dia pedindo esmola, mas todo o plano que ele tinha foi frustrado. E eu quero te dizer essa noite que todos os planos que você tem serão frustrados, porque os planos que o Senhor tem para a tua vida são muito maiores do que a tua mente pode imaginar. Ouvido não ouviu, olho não viu. Não existe ninguém que tenha alcançado aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Você não precisa saber como é o teu próximo passo. Você precisa saber que Deus está lá, porque se Deus estiver lá, nós conseguiremos alcançar a nossa vitória. Então a palavra diz que aquele cego, irmão, ele está vivendo um momento de frustração. Não recebe a esmola e, para completar, tem um homem estendendo a mão e tentando levantar ele. Está escrito que eles pegam a mão daquele coxo, e agora aquele coxo ele levanta. Só que existe um processo para esse milagre. Primeiro ele levanta, depois os seus pés e os seus tornozelos se firmam. Ele salta, ele põe-se em pé e aí ele começa a andar. Deus tocava no meu coração para te dizer que existem processos que você não está tendo paciência de viver com Deus. Só que se Ele te liberar antes desse processo finalizar, você sai sem ter aprendido tudo. E aí é um ciclo que tem que ser vivido de novo, porque a lição que você deveria ter aprendido, você não aprendeu. Deus te diz: tem algo preparado para a tua vida, mas é no tempo dele. Senhor, está chegando. Eu já queria que tivesse acontecido. Deus te diz: vai acontecer no meu tempo. Você pode estar achando que as dores que você tem vivido tem te impedido de se alegrar pelo milagre que Ele vai fazer. Mas na verdade o que o Senhor te diz é que se não fossem essas dores, você não valorizaria o milagre que Ele vai fazer. Irmão, eu não sei exatamente qual é o processo que Deus tem com cada um aqui, mas o que eu sei é que aquilo que tem preparado para a tua vida é totalmente necessário para que você alcance o teu lugar em Deus e para que você não viva um milagre por viver, para que você não vive uma bênção por viver, porque Deus ele não tem só bênçãos para dar para você, mas Ele tem uma bênção acompanhada de um relacionamento com Ele, porque se isso não te fizer estar mais perto do Senhor, não é bênção. Se isso não te fizer estar mais prostrado com o Senhor, não é bênção. Se isso não te deixar mais próximo dos teus irmãos, não é bênção. E talvez se Ele te der agora, nesse momento, antes do processo, você vai colocar os pés pelas mãos e vai sair do caminho que Ele tem te designado.
Então, em nome de Jesus, entenda que nesse processo, o melhor que você pode fazer é confiar. E todas as vezes que você murmura com Deus, você dá um passo para trás. Todas as vezes que você decide não fazer, todas as vezes que você decide não se posicionar, é um coxo que precisava daquilo que Deus depositou na tua vida. Deus não quer nos ver cheios. Deus quer nos ver transbordando, irmão, para quem está à nossa volta. Para que aqueles que estão à nossa volta possam ser alcançados por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se coloque de pé. Aquele homem, depois que ele começa a andar, a atitude que ele tem é de entrar no templo. Porque aquela porta que antes era um lugar de limitação, virou um acesso. Aquilo que travava ele, agora é o que vai levar ele para um outro nível, você entende? Você está achando que essa experiência ela veio para te matar e o Senhor está te falando, é isso que eu vou usar para preparar você para o próximo nível. É isso que Ele vai usar para te fazer ficar mais firme com Ele. É isso que Ele vai usar para que você possa ministrar sobre outras vidas. Que ainda que nós tenhamos vivido dores, existe um Deus que cura o nosso coração. Existe um Deus que cura traumas. Existe um Deus que reescreve histórias. Existe um Deus que pega aquele que estava caído e levanta. Mas que para Deus levantar, alguém precisou estar caído. Muitos querem os testemunhos, mas poucos querem viver a doença. Muitos querem a restituição, mas poucos querem viver a divisão. Muitos querem a cura, mas poucas pessoas querem o laudo. Eu não estou falando para você pedir por dificuldades para Deus. Pedir para Deus colocar todas as dificuldades na sua frente, não é isso. O convite que eu estou fazendo é que para que aquilo que Deus ele tem colocado sobre a tua vida, para que isso seja um acesso para o novo nível que Ele quer te colocar. Talvez você levantou hoje achando que se você não tivesse vivendo essa dificuldade, que se você tivesse recursos, que se você tivesse em outro momento, que se você tivesse outras pessoas, que se você tivesse outro contato, que se você tivesse nascido em outra família, você ia estar feliz, você ia estar bem. Mas o nosso Deus te diz que o que você está vivendo é exatamente aquilo que Ele escreveu para ser parte do teu propósito. E a casa de Davi, ela foi necessária para ele. Os muros quebrados, eles foram necessários para levantar o Neemias dentro do palácio. Foi necessário que dentro do templo houvessem pessoas totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha para que Samuel fosse colocado. Você entende? Com os olhos carnais você pode enxergar como uma dificuldade, mas com os olhos espirituais é uma oportunidade para Deus fazer através da tua vida aquilo que o ambiente está pedindo. É uma oportunidade para Deus olhar para você e te entregar aquilo que ninguém tem. E eu quero te convidar a começar a pedir por um som diferente. Não sei se você tem feito essa oração constantemente. Eu não sei se isso tem sido rotina dentro dos seus lábios, mas que nós possamos essa noite orar por uma unção diferente, por um poder diferente, por algo mais especial em Deus, algo que homem nenhum consegue dar, algo que riqueza não consegue dar, algo que contatos não consegue dar, algo que a minha própria vontade não consegue dar, porque aquilo que Deus ele tem para mim é muito além do que eu imagino, é muito além do que eu penso, é muito além do que os meus ouvidos, os meus olhos planejaram. E que em nome de Jesus, irmãos, nós possamos ter nas nossas mentes que aquilo que nos levou à porta do templo, a oração, o buscar a Deus, que nos levou a certos lugares, que isso venha a ser rotina nas nossas vidas. Foi a oração que me levou até aquele lugar. Foi a oração que levou aqueles homens à porta do templo. Eu não posso
posso abandonar o Senhor à medida que bênçãos chegam na minha vida. Eu não posso abandonar o Senhor à medida que eu vou alcançando um poder em Deus. Eu não posso abandonar o Senhor porque eu já consegui fazer. Existem cegos, cativos e doentes que precisam daquilo que o Senhor colocou na tua vida. Existe uma casa que será restituída pelo poder de Deus que foi entregue a você. Existe alguém que precisa da tua pregação, irmão. Desse jeito que você sabe pregar, com essas palavras que Deus vai te conduzir, com essa personalidade que Deus te deu. Existe alguém que precisa ser alcançado. E à medida que você transborda para a vida das outras pessoas, à medida que você entrega para a vida desses coxos, Deus, ele faz o sobrenatural na tua vida, porque ele não nos desampara. O Senhor, ele faz o nosso vaso transbordar. E ainda que você tenha chego nesse lugar achando que você não consegue dedicar algo mais profundo para Deus, achando que você não consegue entregar algo para o Senhor, Deus te diz que as mãos dele estão inclinadas para te dar exatamente o que você precisa. Então comece a entregar para o Senhor em oração nessa noite aquilo que você quer alcançar em Deus. Comece a entregar em oração essa noite ao Senhor o teu ministério. Em nome de Jesus, você não terá prata e ouro para entregar. Você vai ser alguém que vai carregar unção. Você vai ser alguém que vai carregar poder de Deus. Você vai ser alguém que vai salvar pessoas. Você será alguém que vai restituir pessoas. E ainda que isso venha doer, ainda que está fora da rodinha, venha te machucar, ainda que você tenha que renunciar prazeres, Deus, ele vai ser a tua alegria pela manhã. Ele vai ser o teu sorriso à tarde. Ele vai ser a tua esperança à noite. Você pode não ter o que eles têm, mas você terá a aprovação de Deus. Você pode não possuir o que eles possuem, mas você vai ter o teu relacionamento com Deus. Filho, feche os seus olhos e comece a orar com as suas palavras. Comece a entregar para Deus a tua oração. Comece a entregar para Deus o teu louvor. Comece a falar para Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor toque num lugar mais íntimo do meu coração. Eu não sei se você chegou aqui precisando receber ou precisando ter coragem para dar, mas independente da forma que você chegou aqui hoje, existe um Deus que está com as mãos inclinadas. Senhor, nós te oramos essa noite. Senhor, nós lançamos o nosso coração no altar. Te adorar. Em nome de Jesus, nós dizemos, ó Pai, que nós somos, ó Pai, totalmente quebrantados na Tua presença. E que nós reconhecemos, ó Pai, que para viver as Tuas promessas, nós precisamos nos lançar. Ore ao Senhor se você entende que você precisa se lançar para um próximo nível. Ore ao Senhor se você entende que não dá para acordar amanhã vivendo nesse mesmo nível com o Senhor. Ore para Deus se você entende que você precisa mergulhar com Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei. Só você que orou ao Senhor, levante as tuas mãos, porque à medida em que você está com as mãos levantadas, Deus, ele sonda o teu coração essa noite. E enquanto você louva ao Senhor, eu creio, irmãos, que para corações quebrantados, Deus está liberando porções especiais essa noite. Você não vai viver no raso, você vai ser alguém usado
Deus de Você pode louvar promessas, o seu Senhor? caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Diga isso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é O Senhor é isso na tua vida. Levante as suas mãos. Só você que entende o peso dessa canção, diga. Tu és a resposta, Jesus, enxuga. Aguenta mais um pouco esse processo. À medida que você vai vivendo isso, Deus vai te lapidando, amém? Formando a tua melhor versão em Deus. Não importa como você chegou, ainda existe um amanhã para a tua vida. Ainda existe um amanhã para a tua casa. Ainda existe um amanhã para o teu ministério. Em nome de Jesus, se você recebe essa Escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. enxugue as lágrimas, Restaura os corações, tu és a resposta, Jesus, enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus, enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Eu queria fazer um convite para você. Eu não sei qual a área da sua vida que paralisou. Eu não sei se foi na área financeira, se foi na área familiar. Eu não sei se foi na área física, se foi na área ministerial, na área espiritual. Mas alguma área da sua vida se paralisou. E você nessa noite entrou aqui com uma expectativa do levanta ainda. Eu queria saber se nessa noite nós temos pessoas aqui que gostariam de mudar essa história, mudar esse cenário, mudar todo este curso. Como? Dando um passo de fé, entregando a sua vida para Cristo, entregando a sua vida para Jesus. Pedro e João subindo ao templo chamado Porta Formosa, ele vai dizer: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Ele diz: levanta e anda. E nós queríamos nesta noite orar com você, orar por você. Será que temos pessoas aqui que gostariam de dar este passo de fé, de entregar a sua vida para Jesus, de se reconciliar com Ele nesta noite? Eu queria saber onde está a primeira pessoa que gostaria de tomar essa decisão. Pastor, eu queria fazer uso dessa oportunidade de entregar a minha vida para Jesus. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir tocar aqui na ponta deste altar.
porque queremos segurar nas suas mãos e profetizar sobre a sua vida. Será que temos aqui? Onde está a primeira pessoa? Pastor, eu quero tomar essa decisão. Isso. Aonde está a segunda pessoa que nessa noite, embaixo dessa palavra, deseja tomar essa decisão? Aonde está a terceira pessoa que nessa noite quer tomar essa decisão? Pastor, eu preciso porque a minha vida está paralisada. E só o levanta e anda de Cristo é quem pode me proporcionar isso. O céu está conspirando ao seu favor aqui nesta noite. Embaixo dessa palavra que foi pregada, você sente que a sua vida está paralisada e você está precisando de um milagre, de um sobrenatural. Até porque, se fosse pela força do teu braço, pelo teu intelecto, teu conhecimento, você já tinha virado esse jogo. Mas se você não virou ainda esse jogo, é porque Deus está esperando de você uma atitude, uma decisão, uma escolha. Eu estou te aguardando aqui na frente desse altar. Sai aí, sai do teu lugar e vem aqui tocar na ponta desse altar. Aleluia, para que essa paralisia bata em retirada, para que esta maldição bata em retirada. Já está vindo a terceira pessoa. Caminha no deserto. Aonde está a quarta pessoa que quer nessa noite eliminar essa paralisia? Eu estou sentindo uma graça aqui. Se tiver glória a Deus no meio da igreja, tiver glória a Deus lá na parte final da igreja, esse ambiente vai ficar impregnado e as correntes vão ser quebradas. Aonde está a quarta pessoa? Pastor, eu preciso tomar essa decisão, mas tem algo que em mim está me prendendo, me agarrando aqui. Eu estou precisando desse levanta e anda, eu estou precisando dessa essência, eu estou precisando dessa graça, eu estou precisando dessa presença, eu estou precisando dessa unção. Sabe por quê? Porque se não for isso, eu não sei o que é que vai ser da minha vida. Já está vindo a quarta pessoa para a glória de Deus. Deus de milagres, Deus de promessa, caminha luz. Onde está a quinta pessoa? Se eu estou insistindo é porque tem alguém ainda que está precisando desta unção do levanta e anda. Jesus da glória, estenda as suas mãos, você que pode, porque no momento que você estiver estendendo suas mãos, vai vir mais gente aí, hein? Vai vir mais gente aí, ó. Aonde está a quinta pessoa? Quero orar, mas estou te convidando você a sair do seu lugar e tocar na ponta desse altar, porque o altar desta casa responde, o altar desta casa, aleluia, elimina toda a paralisia. Oh, louvado seja Deus. Você pode orar comigo? Deus, em nome de Jesus, eu creio, meu Pai, que nesse momento da oração a quinta pessoa vai ser tocada e ela vai sair do seu lugar, meu Pai, vai tocar na ponta desse altar, meu Pai, e o altar dessa casa vai responder o milagre, vai eliminar a paralisia, meu Pai, que tentou cercar por um tempo, por 2 tempos, mas não vai resistir à graça do Teu poder. Deus, em nome de Jesus, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Só o Senhor conhece o deitar, só o Senhor contempla o levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E eu quero aqui, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te pedir, cobre eles com teu sangue, cega o diabo, cega o adversário, porque, meu Pai, na área que eles mais tiveram paralisia, meu Pai, eu sinto uma graça aqui, vai ser a área que o Senhor mais vai usar, meu Pai, para impactar, meu Pai, as pessoas que estão ao seu redor. Escreva o nome dele no livro da vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, dê um aplauso bem forte para Jesus, dá um abraço bem apertado neles aí. Sejam bem-vindos, essa igreja ama você. Isso, você pode aplaudir a Jesus, você pode dar um abraço
abraço bem apertado com todo respeito nessa pessoa que está do seu lado aí. Isso, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Maravilha. Meus irmãos, queria convidar aqui o Felipe e a Fabiana. Nós vamos estar intercedendo aí pelo seu aniversário de casamento, amém? São servos de Deus que servem também nessa casa. Queremos estar aqui abençoando o casamento deles. Na verdade, o casamento já é abençoado, né? Vamos estar orando aqui pela família. Pastor, eu completei aniversário, posso ir aí receber uma oração? Com certeza, venha. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do Felipe, te agradecemos pela vida da Fabiana. Derrama sobre eles, Pai, a graça, a unção. Meu Pai, cobre eles com o teu sangue, fazendo deles, Pai, testemunho ocular do teu agir, do teu amor, para que eles possam influenciar, meu Pai, seus familiares, seus vizinhos, ser com teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, se coloque sobre seus pés, vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus, louvado seja Deus. A igreja crê no poder da oração, irmãos, em nome de Jesus. Chegou aqui o nosso conhecimento que o Dilson está entubado, está no CTI, mas eu creio no poder da oração, que Deus vai visitar a vida do Dilson. Amanhã, na verdade também amanhã, né? Meu Deus, Betel tá avançando, né, irmãos? O Arthur Vitor é filho do pastor Jailson. Ele está lá na Califórnia, né? E ele vai estar fazendo uma luta de jiu-jitsu, é isso, pastor? Né? Vai estar representando aqui a família do pastor Jailson e pede oração, né, irmãos? Olha só como é que a coisa, ela é, sabe, ampla. O Arthur está na Califórnia, Ana Gabriele vai viajar para outro país e assim vai indo, irmãos. Eu estou sentindo que você vai ir para a França. Estou sentindo que Deus vai levar muita gente aqui para Londres. Poder da oração, irmãos. Dubai. Só nata aí, né? Se prepara, 2026 eu estou sentindo que você vai fazer uma viagem aí no Pássaro de Ferro. Nem que seja para São Paulo, irmão, mas só para sentir o gostinho de voar. Vamos orar aqui pelo seu Dilson, orar pelo Arthur. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a vida do seu Dilson, meu Pai, que está entubado, mas quem dá a última palavra é o Senhor, porque o Senhor é o nosso Jeová Rafá. Meu Pai, aqui no domingo oramos, meu Pai, pela Ana Gabriele. Meu Pai, oramos agora pelo Arthur, Senhor, que está na Califórnia, para fazer, Deus, ali o uso de uma oportunidade, que ele possa aproveitar a oportunidade. Ele já é um campeão, meu Pai, porque é um eleito, é um escolhido do Senhor. Dá a direção para o teu filho, para o teu servo, e dá vitória. Toma, meu Pai, a vida do teu povo, leva-nos em paz e em segurança e nos livra de todos os males. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito esteja sobre a vida de todos que creem e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E todos que creiam digam: Deus abençoe a todos, uma semana de vitória. Sexta-feira, Ativa Jovem, domingo, a Escola de Servo. Tema: família, meu maior patrimônio. Não falte, vai ser bênção, irmãos.